Boa noite. Papa recebe no Vaticano bispos da presidência da CNBB. Visita anual termina amanhã. Alerta para grandes volumes de chuva continua em São Paulo, onde os transtornos são visíveis. Venda de carros usados aquece o setor no Brasil. Balanço da Fenabrave aponta a expansão de 12% na venda de veículos em 2023. Ricardo Lewandowski aceita pedido para assumir o Ministério da Justiça. Necessidade de educação financeira. Endividamento atinge mais de 12 milhões de jovens. E começa na Canção Nova o acampamento Revolução Jesus, aprofundamento dedicado à juventude. O Canção Nova Notícias começou. O Papa Francisco recebeu hoje no Vaticano os membros da presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A visita, que acontece anualmente, começou na segunda-feira e termina amanhã. O encontro com o Santo Padre aconteceu hoje de manhã, momento de comunhão e proximidade com a Igreja de Roma. E a mensagem que fica para a nossa igreja e também para o nosso povo é de promover a fraternidade. Na audiência privada no Vaticano, a presidência da CNBB apresentou ao Papa assuntos relevantes para a Igreja no Brasil, como a campanha da Fraternidade 2024. Trouxemos a ele o texto da próxima campanha da Fraternidade, ficou muito impressionado. A arte fala de comunhão, fala de proximidade, fala de se encontrar ao redor da mesa. Isso o impressionou e disse: continuem assim. E a coisa que mais me marcou no encontro com o Papa foi a conversa sobre os seminários, a necessidade de visitas aos seminários do Brasil. E o Papa, inclusive, nos pede que os programas de teologia sejam revistos, que se dê uma ênfase especial à formação inicial, como também à formação dos presbíteros para serem formadores aqui em Roma, no Colégio Pio Brasileiro. O sínodo foi outro tema abordado com Francisco. Ele, mais uma vez, abre o seu coração para a Igreja do Brasil. Teve uma palavra de incentivo para que continuemos nesta direção. E o caminho que estamos fazendo agora, em sintonia com o sínodo, sobre a sinodalidade, elaborando as nossas diretrizes da ação evangelizadora na perspectiva daquilo que o próprio sínodo está suscitando em toda a igreja, mas especialmente na escuta da Igreja do Brasil. A atenção, a acolhida e o carinho do Santo Padre foram identificados pelos religiosos brasileiros. Uma receptividade assim impressionante, acolhida, o amor que ele tem pela Igreja do Brasil, a gente sente, é de coração para coração, o apoio que ele nos deu. Nós nos sentimos fortalecidos hoje aqui. Estamos com o Papa e o Papa está conosco. Este é o maior presente para a Igreja do Brasil. Desde a última segunda-feira, os representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil visitam o Vaticano. Fomos muito bem acolhidos nos diversos dicastérios que visitamos e estamos ainda visitando. O espírito que nós encontramos em todos os dicastérios foi realmente de querer nos ouvir as nossas alegrias, mas também os nossos desafios. Eu diria assim, numa palavra, um espírito de colaboração muito intenso. Começou hoje na Canção Nova o acampamento Revolução Jesus. O aprofundamento radical, que tem por base o Evangelho, é dedicado à juventude. Matheus Alves fala ao vivo da Chácara Santa Cruz e traz as primeiras informações. Boa noite, Reinaldo. Boa noite. A você que notícias, acampamento Revolução Jesus, a todo vapor aqui na sede da comunidade Canção Nova. Logo pela manhã, o primeiro compromisso do dia foi pregação com o missionário da comunidade, o Carlos Henrique, e ao longo de todo o dia a programação foi intensa, com momentos de adoração, pregação, e paralelo a isso também aconteceu o momento radical na Fazenda Limeira, que fica aqui próxima à Chácara de Santa Cruz. Momento radical que os jovens, eles passam pela lama para imergir nesse momento e ter uma experiência de oração com Jesus. Aqui atrás você pode observar que o show já está quase começando, porque a preparação já é logo agora nesse pequeno intervalo entre o final da programação da tarde e o início da noite. Logo mais às 9 horas
tem show com Cristo Alegria e depois, às 10h30 da noite, tem também programação, tem show com Flávio Vitor. O último evento da tarde foi a celebração da Santa Missa, presidida pelo padre João Eduardo, o padre José Eduardo de Oliveira. Ao longo do Canção Nova Notícias, eu retorno com mais informações para você o que acontece nesta noite de quinta-feira. Reinaldo. Ok, obrigado. Até já, viu, Matheus? Olha, a gente muda de assunto para falar da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que anunciou o aumento temporário da vazão da usina de Xingó a partir do dia 14. As informações vêm da capital de Sergipe, com o repórter Silas Santos. O aumento da vazão passa de 1.100 metros cúbicos para 1.300 metros cúbicos por segundo. A decisão foi tomada após pedido de municípios ribeirinhos do Rio São Francisco, como a cidade de Penedo, em Alagoas, e Propriá, em Sergipe, em virtude da festa dedicada a Bom Jesus dos Navegantes. A solenidade celebrada nesses dois municípios reúne milhares de fiéis e devotos e conta com procissões fluviais com centenas de embarcações. O aumento da vazão na usina hidrelétrica de Xingó, que fica na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas, começa no próximo domingo e se estende até o dia 28 de janeiro. De acordo com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a medida contou também com a orientação da Marinha do Brasil, com o objetivo de ajudar a navegabilidade das embarcações pelo leito do rio, principalmente nos dias de procissões. Segundo a empresa, a alteração na vazão não compromete o equilíbrio ambiental na região. Silas Santos, para o Canção Nova Notícias. Já os grandes volumes de chuva dos últimos dias causaram muitos estragos pelo Brasil. Mas o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, continua valendo para os próximos dias. É isso mesmo, Aline e Mércio, boa noite para você. Sim, Reinaldo, boa noite a você e a todos que nos acompanham neste momento. Olha, Reinaldo, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de fortes chuvas para diversas regiões do país. Segundo o órgão, há locais com riscos de descargas elétricas, quedas de galhos de árvores e alagamentos. A repórter Natália Cassiano traz mais informações dessa situação na capital paulista. A previsão é que nas próximas semanas o país deve ter um volume elevado de chuvas. O aumento será da região norte até o sul, com pancadas expressivas que poderão ultrapassar 70 milímetros. Primeiramente, a gente está no verão. O verão ele começou dia 22 de dezembro e vai até 20 de março. E até lá a gente tem essa característica, essas condições. Aumento da umidade, calor. Outros sistemas também atuam, como as ACAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul. É uma faixa de nebulosidade que vem desde o oeste do Amazonas, passa pela parte central e também atinge a região sudeste. E com isso aumenta as chuvas. Para os habitantes do sul, calor e pancada de chuva no período da tarde e à noite. Já na região centro-oeste, chuva prevista a qualquer hora do dia. O alerta maior é para a região sudeste. O que chama a atenção realmente é o sudeste. A gente vai estar aí nessa madrugada de sexta-feira, começa a formar um centro de baixa pressão e ele vai condicionar cavados e com o aumento da umidade vai favorecer bastante instabilidades aí. Então, um volume de chuvas bastante significativos aí no decorrer, começa sexta e olha, vai até domingo, com volumes de chuvas ali naquela faixa leste de São Paulo, pegando principalmente o litoral norte, então atenção para o litoral norte. Tem também no sul de Minas Gerais e mais especificamente na parte sudeste do estado e também ali no Rio de Janeiro, do centro ao sul. Segundo o INMET, em casos de rajadas de vento, é recomendado não se abrigar debaixo das árvores. Se estiver no carro, não estacionar perto de placas de propagandas e torres de transmissão. Nós temos diversos tipos de avisos. Os avisos vigentes, mais está relacionado com chuvas intensas e também tempestades. E o que fazer durante essa condição de chuva? O ideal é ficar em casa, né? Quando estiver chovendo, evitar de sair. E a pergunta que todo mundo está fazendo aqui no Sudeste e em outras regiões do Brasil é: será que essa chuvarada vai continuar nos próximos dias? Vamos à Cachoeira Paulista agora com Arielle Prado, que tem todos os detalhes da previsão do tempo. Arielle, é com você. Eu volto no próximo bloco.
Oi, Aline, boa noite. O destaque dessa sexta-feira é o tempo instável. Boa noite a você que acompanha o Canção Nova Notícias. E essa instabilidade acontece com possibilidade de temporais entre o Amazonas, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Em São Paulo e no extremo sul de Minas Gerais, muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Pancadas que ganham força no período da tarde. Já no Rio de Janeiro, dia típico de verão com calor e chuva. Em Cachoeira Paulista, na sede da comunidade Canção Nova, onde acontece o acampamento Revolução Jesus, o clima estará assim, máxima de 32 graus, temperatura alta que permanece até a segunda-feira com 33 graus. Dia nublado e chuvoso no leste do Paraná, também em Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Chuva a qualquer hora também entre o sul do Mato Grosso, também no Mato Grosso do Sul. E há risco de temporais principalmente no sudeste de Goiás e no Distrito Federal. O tempo segue firme no interior da Bahia, também em Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Na faixa litorânea entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, chuvas passageiras. Chuvas típicas da estação acontecem no Tocantins e também no Pará, em Belém, e também no Amapá, norte do Amazonas e sul de Roraima. Nas outras regiões, as pancadas de chuva vêm a partir da tarde com trovoadas por conta desse calor e da umidade. Vamos saber como ficam as temperaturas nessa sexta-feira. Em Salvador, variando entre 23 e 30 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 35 graus. Em Cuiabá, chegando aos 31 graus. Reinaldo, eu volto amanhã, sexta-feira, com a previsão do tempo do nosso final de semana. Aquecimento do mercado de automóveis é o assunto agora porque o relatório da Federação dos Revendedores de Veículos Usados, divulgado este mês, revela que as vendas cresceram 9%. Aline Mércio está de volta. Aline, algum destaque de vendas entre os carros usados? Conta pra gente aí. Reinaldo, o destaque foi para os veículos com 13 anos ou mais que tiveram as vendas 13,5% maiores que as comparadas a 2022. E pode acreditar, mais de 5 milhões de unidades desse porte foram comercializadas no ano passado. Acompanhe a reportagem de Flávio Rogério e César Rodrigues. Os estados da região sudeste lideraram a venda de veículos seminovos e usados em 2023, de acordo com o levantamento da Federação dos Revendedores de Veículos Usados, a Fenauto. Foram mais de 680 mil aquisições. Em segundo lugar, aparece a região sul, com mais de 300 mil, e a nordeste, com mais de 215 mil vendas. Historicamente, o segmento de seminovos e usados ele tem crescido consistentemente há mais de 13 anos. Então, todo ano ele se sobrepõe, o ano posterior sempre se sobrepõe ao ano anterior, com a exceção do período da pandemia, que obviamente a gente não teve um desempenho tão grande. Este empresário, que possui uma loja do segmento na zona norte de São Paulo, constatou o aumento nas vendas, mas tem algumas ressalvas. Ano passado foi um ano bom. Podia ter sido melhor se a gente não tivesse tantos feriados, mas foi um ano que teve um aumento de venda expressivo. Os últimos 3 meses do ano são os meses que a gente tem o maior número de vendas. E os outros meses do ano oscila, né? Um mês é bom, outro mês é um pouco melhor, outro mês é um pouco pior, então não tem um mês específico. No último mês de 2023, foram vendidos mais de 1,5 milhão de veículos usados, chegando ao acumulado de quase 14,5 milhões de vendas em todo o ano passado. O principal motivo da escolha do seminovo ou do usado é a distância realmente que o carro novo ficou em termos do poder aquisitivo da população. Então, o preço do carro novo tem crescido bastante. A indústria não fabrica carros mais básicos. Outro dado que chamou a atenção no levantamento foi a preferência pelos carros com mais de 13 anos de fabricação, por terem menor preço, segundo a Federação dos Revendedores. Para aqueles que desejam comprar um veículo do segmento, algumas dicas são importantes. Em janeiro, os preços eles se equalizam de acordo com as parcelas e os números do IPVA. Então, a melhor época do ano para comprar, na minha opinião, é no começo do ano.
E a venda de carros não é assunto de interesse só para quem pensa em veículos usados. As negociações envolvendo carros 0 quilômetro também têm balanço em 2023. Só que para esse assunto nós vamos chamar a Liana Nunes, em Brasília. Boa noite, Liana. Assume daí que nós nos despedimos por aqui, porque amanhã tem mais participação de São Paulo no Canção Nova Notícias. Até lá! Pode deixar, viu, Aline? Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, as vendas de automóveis em todo o país cresceram 12,02%, segundo o balanço da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. E 2024 promete ser um ano ainda melhor para o setor. No ano passado, foram emplacados mais de 4 milhões de veículos automotores. Quase todos os segmentos fecharam o ano com alta. Automóveis, 9,13%. Comerciais leves, 20,44%. Ônibus, 12,63%. E motos, 16,10%. Apenas o setor de caminhões terminou 2023 com baixa, menos 16,39%. Ao todo, as vendas de veículos cresceram 12,2% no Brasil, de acordo com pesquisa divulgada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Só no mês de dezembro, as concessionárias venderam mais de 400 mil carros e motos. Isso representa 200 mil veículos vendidos a mais, em comparação ao mesmo período de 2022. Segundo o presidente da FenaBrave, 2023 foi um ano de recuperação para o setor automotivo. Desde 2019, que mais de 2 milhões de automóveis e comerciais leves não eram emplacados. No ano de 2023 foi um ano muito positivo para a indústria automotiva. Esse crescimento deveu-se a 3 fatores importantes no meu modo de entender. Primeiro, a medida 1175 do governo, que puxou o início de uma retomada. Segundo, o início da queda de taxa de juros por parte do Banco Central e, consequentemente, uma maior liberação de crédito. Segundo a FenaBrave, as vendas globais de veículos devem aumentar 13,54% neste ano, o que totaliza 4,5 milhões de unidades emplacadas. Para os automóveis e comerciais leves, a estimativa é de 12% de aumento, totalizando 2 milhões de unidades. Eu espero, no meio do ano, estar revendo essa perspectiva para cima, em decorrência das recentes medidas que o governo soltou no Plano Mover, que contempla todos os elos da cadeia automotiva. Ainda sobre a economia, a inflação oficial do Brasil ficou em 4,62%, dentro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Meta que não era atingida desde 2020. A queda nos preços dos alimentos influenciou o resultado, apesar de registrar elevação no mês de dezembro. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Em dezembro, a inflação ficou em pouco mais de 0,5%, índice bem maior que o 0,28% do mês anterior. O resultado do último mês de 2023 foi influenciado por uma alta de 1,11% nos preços dos alimentos. A batata inglesa, o feijão carioca, o arroz e as frutas ficaram mais caros. Mas apesar de encerrar o ano com alta, os alimentos foram os principais responsáveis por manter a inflação dentro da meta. Encerrou 2023 com alta de 1,03%. Óleo de soja, frango, carnes e alimentação em casa registraram redução nos preços no ano passado. Brasília foi o município, com o maior índice de inflação acumulado ao longo do ano, mas tivemos Belo Horizonte, Fortaleza também, Vitória, a região metropolitana de Vitória, também tivemos aumentos importantes. Então, esses foram os 4 municípios ou grandes regiões metropolitanas que tiveram índices inflacionários maiores quando a gente compara com os outros pesquisados. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficou acima dos 5% nos setores de educação, transportes, saúde, despesas pessoais e habitação. Apesar da gente ter tido uma inflação bem retraída
em 2023, a gente pode ainda observar que algumas circunstâncias fazem com que a gente fique alerta. O próprio Banco Central sinalizou que a gente precisa monitorar e controlar como vai ser essa redução de preços. E essas circunstâncias domésticas e externas, né? Para que o Banco Central, de fato, continue um ciclo de redução de taxa Selic. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, fechou 2023 com alta de 3,71%. A taxa é a referência para os reajustes do salário mínimo. As conhecidas transações de transferência de recurso DOC-TED vão acabar neste mês de janeiro. A informação foi repassada pela Federação Brasileira de Bancos. As modalidades serão substituídas pelo sistema de pagamento PIX. Em poucos anos, o novo método de transferência já é o mais utilizado no país. O DOC, documento de ordem de crédito, e a TEC, transferência especial de crédito, só poderão ser utilizados até o próximo dia 15 de janeiro, até às 10 horas da noite. Os agendamentos podem ser feitos com data até 29 de fevereiro. As modalidades de pagamento já foram as mais utilizadas no país até a chegada do PIX. A medida da FEBRABAN já tinha sido anunciada no ano passado pela baixa utilização do serviço. De acordo com o Banco Central, em 2023, apenas 0,5% das operações de transferências de recursos foram realizadas via DOC-TEC. Em 2022, o PIX foi o responsável por 77% das operações financeiras no Brasil. Francisco Coelho, para o Canção Nova Notícias. E o presidente Lula anunciou hoje que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, aceitou o convite para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele ficará no lugar de Flávio Dino, que teve o nome aceito, para ser ministro do STF, com posse agendada para fevereiro. Lewandowski é aposentado do STF desde abril de 2023, quando completou 75 anos. Milhões de jovens brasileiros se endividaram pelo excesso de gastos no cartão de crédito ou pelo uso do cheque especial. Falta de maturidade para administrar o dinheiro e empolgação com as ofertas do mercado podem estremecer as finanças. Em seu primeiro emprego, Alexander é cauteloso quando o assunto é o salário. A educação financeira, desde cedo, contribuiu para que hoje, aos 17 anos, ele não faça parte do grupo de jovens devedores no Brasil. Eu sempre tento manter em um mês um salário para reserva. Ou seja, eu recebo em janeiro, eu tento guardar esse de janeiro para usar o que eu recebo em fevereiro. Eu nunca tento fazer uma compra que eu não saiba o que eu vou ter para pagar no mês seguinte. Sendo assim, quando eu faço uma compra, eu saio de casa, eu penso assim, eu tenho R$500 para gastar. Esses R$500 eu posso gastar ou esse valor ou menos. Eu de maneira alguma tento passar esse valor. Para a mentora financeira, a relação dos jovens com as finanças não vai nada bem. Acredita que a conscientização é importante para mudar o cenário. É um trabalho de formiguinha, mas já dá esperança quando a gente pensa lá na frente, né? Nas nossas crianças já começar a lidar com o dinheiro, sabendo o valor de dinheiro, que o dinheiro ele não sai da carteira do pai. O pai tem que trabalhar para conseguir esse dinheiro e ela tem que seguir esses passos também. Então eu fico muito feliz quando eu vejo hoje as escolas que já estão começando a se preocupar. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, 46% dos brasileiros entre 25 e 29 anos estão inadimplentes e com dívidas em atraso. Já entre 18 e 24 anos, a proporção é de 19%. Somados, esses grupos representam mais de 12 milhões de brasileiros. A gente está num shopping aqui, né? Querendo ou não, tem muitas pessoas que acabam se perdendo. Eu acho que assim, shopping, compras, não é o vilão do orçamento da pessoa. Se ela fizer 3 perguntinhas antes de comprar, seja o que for. A primeira, eu quero. A segunda, eu preciso. A terceira, eu posso. Se alguma dessas respostas for não, não compre, porque vai ser uma compra desnecessária e vai prejudicar o seu orçamento. Pensando nisso, o jovem trabalhador faz planos com seu salário. Considera que economizar é o melhor caminho. Não dá para eu sair gastando o quanto eu quero, porque no futuro eu vou ter uma vida só minha, né? Vai ser eu longe dos meus pais, eles não vão estar o resto da minha vida para me bancar. Então é uma instabilidade que a gente não pode contar com o dinheiro todo mês, né? E no final a dica acaba sendo bem simples para quem quer sair do vermelho.
pague as suas dívidas, reduza, né, os seus gastos, gaste menos, faça sobrar o seu orçamento para você conseguir investir e aí ter uma prosperidade financeira. É isso aí. Muita gente busca estabilidade no serviço público e 2024 pode ser o ano para a mudança. Órgãos do governo federal disponibilizaram mais de 6 mil vagas. O edital foi publicado ontem. Nossa equipe traz algumas dicas para quem pretende fazer concurso. Depois que entrou na faculdade, Matheus viu nos concursos públicos uma chance de ingressar no mercado de trabalho. Depois de algumas tentativas, decidiu que era preciso se dedicar. Eu tentei já para o TJ, tentei uma época, mas aí quando era mais novo para o Exército, mas eu sempre quis ser da PM. Foco! Essa é a orientação para quem pretende tentar concurso público. A determinação será necessária em 2024, já que muitos concursos devem ser realizados durante este período. Só para órgãos do governo federal, são mais de 6.500 vagas abertas. Essa turma está em busca de uma das quase 3 mil oportunidades para soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. A pessoa tem que atuar numa área que ela goste de atuar, que ela acha que é bom para ela atuar, que ela vê o resultado disso. Isso traz qualidade de vida e traz também satisfação, né? A pessoa tem que ser satisfeita no trabalho, não é só trabalhar para receber o salário. Conhecer o edital do concurso pode auxiliar o candidato tanto na escolha da vaga quanto na hora de estudar. Ele precisa saber, por exemplo, esse candidato estabelece condições. Eu tenho que ter carteira de motorista, eu tenho que ter nível médio, nível superior. Você não pode só ler aquilo que te convém e depois, quando você achar que precisa, vai lá buscar. Pode ser que você já tenha perdido o prazo, porque existe também o calendário. Fazer um resumo desse edital, o que ele tem que fazer, quais são as matérias, dividir essas matérias, né? Ter uma rotina para absolver o conteúdo da prova também é essencial. Fazer exercícios, procurar um material didático apropriado, muito bom, né? Direcionado à banca. Estamos de volta e na Canção Nova, Acolher Bem é uma ação que edifica cada pessoa que aqui vem. É gesto evangelizador que valoriza as relações humanas, graças a você, sócio e benfeitor. Vejam só, nós estamos com 38% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de janeiro. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Ou opte pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por seu comprometimento. Olha, nós vamos agora chamar novamente Matheus Alves, que está na Chácara Santa Cruz, acompanhando o movimento dos jovens que chegam para o acampamento Revolução Jesus. Matheus. Eu volto aqui do Rincão do Meu Senhor, na Chácara de Santa Cruz, dando programação dessa sexta-feira. Amanhã, 2 pregações ao longo da manhã, às 9h45 e também às 11h05. Ao meio-dia tem adoração. Uma pregação da missa às 4 horas. Daqui a pouquinho tem show de Cristo Alegria e já estão aqui comigo, a comunidade Cristo Alegria e o fundador dela ao meu lado. Fala um pouquinho do que está sendo preparado para esta noite. Nós estamos preparando o carisma para ser exalado. Nós vamos cantar, sorrir e fazer sorrir, porque a alegria vem de Cristo. Vencer todas as coisas com uma alegria que pode superar todo qualquer sofrimento. O que nós preparamos hoje é aquilo que está na nossa essência. Cantar, dançar, contagiar com esse carisma que vem, que é uma força, que é uma invasão do Espírito Santo em nossas vidas. Diácono, há 3 meses foi lançado a música A Maria. Ela vai estar hoje no repertório? Olha, A Maria, ela foi uma música feita no Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré, todo mundo sabe, uma devoção muito forte à Nossa Senhora. Ela tem um sentido daquele momento e tudo mais. Não sei se ela vai se encaixar hoje para aquilo que nós planejamos, mas ela tem um sentido, até digo, as pessoas devem buscar para se viver aquilo que é o Círio de Nazaré, aquilo que é a devoção popular, a intimidade com Nossa Senhora de Nazaré, que é o que essa música fala. Diácono, o cerne da comunidade é evangelizar através da alegria e vocês também têm uma ligação com a capelania dos bombeiros militares, né? Como que isso é possível? Eu sou capelão do Corpo de Bombeiros, né? Sou militar, mas por ser capelão, vou ter entrado na área como capelão
e nós evangelizamos lá dentro. A nossa área toda de evangelização é lá dentro. Nossa casa, nossa sede fica dentro do quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros. E hoje, para nós, o fogo maior nós não apagamos, que é o fogo do Espírito Santo, pelo contrário, nós acendemos dentro da corporação e todo mundo já na corporação sabe, gosta, o alto comando da corporação aprecia, acolhe, incentiva, motiva, porque é um trabalho que dá muitos frutos hoje na sociedade. Nós oferecemos um Deus para pessoas em situações de risco e conseguimos retirar. Excelente. Diácono, a turma está aqui atrás animada e é claro, eles vão tocar um pouquinho para a gente. Silêncio e o meu movimento, quem me dá paz e quem me deixa inquieto. E em clima de Revolução Jesus, acompanhe como foi a programação ao longo dessa tarde. Jovens iluminados, de braços abertos, buscam espiritualidade. Após 3 anos, Rafael e seu grupo de amigos retornam ao acampamento. A gente sabe que ele é um acampamento voltado para a juventude, então a gente achou interessante, né, essa compatibilidade de faixa etária e também com os temas que são abordados. Por meio do batismo no Espírito Santo, Débora viu sua vida ser transformada. Hoje, com 22 anos, coordena um grupo de oração em sua cidade. Deus, ele vem falando no nosso coração há muito tempo que a gente precisava de fazer algo maior, né? Levar os jovens em saída em busca da santidade. Então os meninos já fizeram a experiência, né, de viver o acampamento e a gente tem certeza que os nossos corações saem revolucionados daqui por Deus. A previsão do tempo é de sol forte lá fora com 34 graus. Aqui dentro a sensação térmica é muito maior, mas nem isso é motivo para desistir. Enquanto alguns jovens vivem a experiência radical na pele, uma das programações do acampamento, outros vivem a de oração aqui no Rincão. E agora repete comigo isso daqui, levante seus braços. Até agora eu recebi muitas curas, assim, sabe? Tanto da minha família, de problemas que eu tenho com a minha família, etc. E que Jesus está curando tudo, sabe? Eu caçava muito entender tudo. Só que, como Santo Ambrósio também falou para Santo Agostinho, que o homem não encontra a verdade encontra o homem, eu acabei encontrando aqui e aqui a verdade me encontrou. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Então, por ele é que passa todas as coisas. Até mesmo esse desejo intenso do nosso coração na busca por essa santidade de vida. Com o tema DNA Dignificados no Amor, o evento busca apresentar um fundamento sólido e duradouro da existência humana. A proposta nossa é sempre uma e sempre vai perdurar essa mesma proposta, que é viver a santidade no dia a dia, buscando viver a regra de vida da Canção Nova, que é o Evangelho. Nada mais do que isso. Parece simples, é simples, muitas pessoas entendem às vezes de forma superficial, mas traz uma profundidade espiritual enorme, que qualquer um pode acessar e qualquer um pode se encontrar e se fazer santo através dela. E receitas assim seguem gerando frutos. O acampamento Revolução Jesus sempre me motivou, né, a minha vocação. Na minha vocação, eu lembro que eu assistia muito a Canção Nova nos acampamentos, em especial Revolução Jesus, né? Quero convidar você, jovem, que está em casa, aqui na região do Vale do Paraíba, a vir para a Canção Nova para ver essa experiência profunda com o amor de Deus. Vem ver o novo, que Deus quer fazer de novo na sua vida. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir ao programa Além da Notícia com o tema O Cuidado da Igreja com o Sacramento do Matrimônio. Logo depois, às 9 horas, tem 2 shows pelo acampamento Revolução Jesus. Um com o Ministério Cristo Alegria e em seguida Flávio Vitor. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite. Paz para você.